Às vezes parece que a sorte só tem olhos para alguns, principalmente porque os poucos que a têm parecem sempre ter sorte. Fica a questão sobre se essas pessoas são protegidas por anjos da guarda, ou apenas estão no lugar certo e na hora certa. Veja a seguir alguns exemplos de sorte extrema. Hoje em dia, perder ou quebrar um smartphone está entre as piores coisas que pode acontecer com alguém. Um simples descuido pode significar uma desgraça para seu telefone. E apenas as pessoas mais corajosas, ou estúpidas, levam o telefone para uma montanha-russa para tirar algumas selfies enquanto viajam a 130 por hora. Um cara em específico tirou a sorte grande enquanto estava na montanha-russa, depois de desobedecer a regra do telefone. Simplesmente, um outro cara que estava a alguns lugares atrás conseguiu pegar o telefone com um reflexo absurdamente incrível. Isso é que é estar sempre alerta. Tem gente que já enganou a morte algumas vezes na vida, mas esse garoto sortudo literalmente driblou exatamente onde ele estava. Talvez tenha sido seu sentido aranha ou algo do tipo. Só sei que ele deixou a morte comendo poeira. Às vezes, os radares de velocidade parecem surgir do nada. E antes que você perceba, ganhou uma multa caríssima, ou vários pontos na carteira. Mas como nem todo herói veste capa, quando esse motorista menos esperava, o radar que deveria tirar uma foto da sua placa foi bloqueado por isso aqui. Esse pássaro desafiou o posto que o cão ocupa como o melhor amigo do homem. E infelizmente esse cara nunca vai ter a chance de agradecê-lo. Isso sim que é fazer o bem gratuitamente. Em 2007, um homem de 22 anos, adotado, chamado Steve Flagg, finalmente se reuniu com a mãe biológica da maneira mais sortuda possível. Flagg estava prestes a desistir de procurar sua mãe quando percebeu que estava digitando seu sobrenome errado. E usando um site de buscas, descobriu que o endereço de sua mãe ficava a menos de 1,6 quilômetros da loja onde trabalhava, como motorista de caminhão. Depois de compartilhar a notícia com seu chefe, Flagg descobriu que sua mãe, Chris Talady, trabalhava como caixa na mesma loja esse tempo todo, e eles já haviam inclusive trocado umas palavras na fila do refeitório. Em 2019, um proprietário americano ficou surpreso ao encontrar uma pedra enorme na fachada de sua casa, como se tivesse recebido um presente de grego dos céus. Acontece que na verdade ele deu muita, mas muita sorte, porque essa enorme pedra poderia ter destruído sua casa. Incêndios florestais em Utah queimaram uma árvore que suportava o peso desse pedregulho, fazendo ele rolar por vários metros pela rua, antes de parar, milagrosamente, a poucos metros da porta de sua casa. Um belo método super eficiente de entrega instantânea na porta de casa. Essa foto pode parecer um filme de ação ainda, mas na verdade é uma prova viva de que às vezes você só precisa estar no lugar certo quando um desastre acontece. Esse dono de carro incrivelmente sortudo estava no caminho mais seguro da estrada quando 2 terremotos consecutivos atingiram o Alasca em novembro de 2018. Quando o segundo tremor de 7,0 graus destruiu a estrada ao redor, seu veículo foi muito sortudo. Só queria saber como foi que ele saiu daí depois. Em 2007, um homem preso a uma cadeira de rodas em Paw Paw, Michigan, contrariou todas as probabilidades quando sobreviveu a um passeio de 88 km por hora, enquanto estava preso à frente de um caminhão. Ben Carpenter, que sofre de distrofia muscular, estava atravessando a rua quando o caminhão apareceu, e sem perceber bateu na cadeira e deixou ela presa na grade de metal enquanto seguiu seu caminho. Carpenter percorreu por mais de 3 quilômetros antes que a polícia alertasse o motorista. Ele teve a sorte de estar vivo e hoje tem uma ótima história para contar. As pessoas nesse vídeo provavelmente nunca vão tirar os olhos do céu depois de terem sobrevivido a esse incidente bizarro. Às vezes o gelo pode ser formado do lado de fora de um avião que percorre grandes altitudes, ocasionalmente escapando do avião, e caindo como uma flecha de gelo mortal em quem está embaixo. O local desse vídeo está na rota de tráfego aéreo do aeroporto de Heathrow, mas felizmente, de 2,5 milhões de voos que viajam pelo espaço aéreo do Reino Unido, são relatados anualmente uma média de apenas 25 incidentes de queda de gelo, fazendo desse um evento muito raro. Falando de objetos caindo do céu, confira esse estrago causado por um enorme galho de árvore que caiu e danificou o exterior do carro sem quebrar nenhum vidro nem entrar no veículo. Aposto que o motorista mal podia acreditar no que estava acontecendo quando se deparou com isso, e podemos considerá-lo um cara de muita sorte por não ter acontecido nada mais grave. Em 2017, o afinador de piano Martin Blackhouse foi chamado para afinar um piano de 110 anos que foi doado ao Bishop's Community College, em Shropshire, quando fez uma descoberta única em sua vida. Depois de perceber que as teclas pareciam estar muito rígidas, o técnico encontrou vários pacotes encadernados em tecido, contendo 913 soberanos de ouro e semi-soberanos, datando de 1847 a 1915. O tesouro, que equivale a quase 6 quilos de ouro, foi declarado um tesouro e propriedade nacional da coroa. Mas Blackhouse ainda ganhou uma boa recompensa, o suficiente para se aposentar mais cedo.
Ser pai ou mãe é difícil, mas simplesmente não temos como negar esse instinto. E essa mãe pode ter salvado a vida de seu filho com seus reflexos super instintivos. Essa pequena abertura que vemos aqui é oca e leva a um grande precipício. Depois de desviar o olhar de seu filho por uma fração de segundo, o pequeno curioso quase cai, antes que sua mãe conseguisse agarrá-lo pelo tornozelo. E ela conseguiu salvar o celular também. Felizmente, algumas pessoas estavam lá para ajudar a criança e a mulher a subirem de volta a salvo, e ela ainda recebe um aplauso por ter pensado rápido assim. Sobre esse buraco, pra mim, tá com cara de processinho. As manhãs costumam ser o suficientemente estressantes e tudo que você menos quer é jogar as suas chaves no bueiro. Esse grande feito merece uma nota 10, até porque mesmo as pessoas mais desajeitadas que derrubam as chaves onde não devem, às vezes têm a sorte ao seu lado. Por favor, ninguém quer ficar de 4 com um cabide às 9 da manhã tentando pegar uma maldita chave. Os verdadeiros caçadores de emoções se esforçam ao máximo para obter altas doses de adrenalina, mas a segurança ainda vem em primeiro lugar. Um turista teve uma sorte incrível em 2018, ao visitar um parque de aventura chinês depois que seu cinto de segurança escapou, ao saltar sobre uma ponte a 152 metros acima do solo, a atração conhecida como Jinxian Fei Yue, ou Extreme Leaps, que permite que os aventureiros experimentem emoções em grandes altitudes, foi temporariamente interrompida depois que o clipe se tornou viral online. Ele pode até ter escapado ileso, mas foi pura sorte que o ajudou a escapar de uma queda livre fatal. Para muitas pessoas, nadar em mar aberto já é algo completamente assustador, mas você pode imaginar o medo de sair da água e ver uma marca dessas nas costas? Em 2014, Micaela Medina, de 14 anos, estava nadando nas águas turvas da costa de Galveston, no Texas, quando sentiu algo bater em suas costas, mas foi só quando sua mãe a examinou que ela percebeu como foi incrivelmente sortuda. Entre 1911 e 2013, apenas 15 ataques de tubarão e uma fatalidade foram registrados na área. E embora Medina tenha sido tratada apenas por ferimentos leves nas costas, ela provavelmente esteve muito perto de virar comida de tubarão. Não é sempre que temos a chance de salvar a vida de alguém, ainda mais com um mero toquezinho no ombro de alguém. Segundos depois de um estranho que passava ter cutucado esse homem em Andana, na Turquia, ele consegue evitar sua possível morte por muito pouco, escapando de um portão de metal que balançava em sua direção. O homem talvez nunca mais encontre seu salvador. Imaginamos que ele seja um viajante do tempo, ou simplesmente um anjo da guarda da vida real. Apesar de qualquer arranhão ou amasso em seu carro poder ser um problema, esse homem líbio teve um choque incomparável quando descobriu isso depois de procurar abrigo contra bombardeios em Benghazi, em 2014. Em vez de explodir com impacto, o míssil fez um buraco na carroceria do veículo e ficou preso em seu pneu. Fawaz Kassim Cassis lembrou como ele fugiu da cena, mas não resistiu em voltar alguns dias depois para tirar uma foto desse feito inacreditável. A vida cotidiana não nos prepara para situações verdadeiramente ameaçadoras à vida, por isso é difícil imaginar como podemos reagir quando o instinto entra em ação. Mas esse homem realmente encarnou a reação de lutar ou fugir quando, de alguma forma, conseguiu ultrapassar uma torre de transmissão em queda. Correr para o lado pode parecer a solução mais lógica para um cenário impensável como esse, mas as chances de ser atingido pelos cabos elétricos carregados pode ser fatal. Além disso, correr como o Usain Bolt nessa fuga no estilo de filme de ação é muito mais impressionante. Só faltou o cara saltando entre uma explosão exagerada. A maioria dos smartphones não foi feito para sobreviver mesmo às menores quedas, e quase todo mundo já teve a tela quebrada em algum momento. Portanto, deixá-lo cair enquanto acelera na estrada é certamente uma sentença de morte para o telefone. Enquanto pilotava sua moto e filmava em uma câmera com os amigos, esse homem miraculosamente pegou um iPhone no colo depois que ele caiu do bolso do cara da frente e foi parar direto em seu colo. Que sorte incrível teve o proprietário. E qual a chance de capturar um momento como esse na câmera? Se tem algo que devemos temer são os chamados sinkholes. São buracos que podem se formar naturalmente em qualquer lugar, engolindo qualquer coisa em um instante. As chances de conseguir escapar por tão pouco como esse caso são muito pequenas. Pode ser que essa van estivesse no lugar errado, na hora errada, mas foi uma sorte e tanto que o buraco não fosse maior. Ou o motorista poderia não ter conseguido escapar pelo para-brisa como fez. Ainda assim, o cinegrafista está brincando com a sorte filmando tudo isso de tão perto. Toma cuidado, meu amigo. Ficar alerta é importante porque você simplesmente não sabe quando um carro voador vai surgir do nada, certo? Por acaso, esse ciclista parou no local perfeito momentos antes de um carro rolar no ar em sua direção, atingindo por pouco o homem que ficou simplesmente em choque. O cara na scooter ficou paralisado de espanto depois de ter visto uma cena tão incrível. Quem disse que a sorte não é um superpoder? Os carros não são os únicos objetos que vale a pena observar quando você está no modo de sobrevivência. E esses ciclistas capturaram o bizarro momento em que um cervo sai voando depois de ser atingido por um carro.
Mais de 1,5 milhão de acidentes envolvendo animais são relatados anualmente, e com 42 mil cervos mortos apenas no Reino Unido, enquanto cerca de 200 pessoas também são mortas como resultado, o que não é surpresa, considerando o forte impacto que podem causar em um veículo. Agora, imagina ser atingido por um animal enorme desses na velocidade em que ele estava, enquanto você anda de bicicleta. O carro de trás também deu sorte, pois a câmera traseira mostra como ele conseguiu parar, antes que o animal atingisse o para-brisa. É normal sentir-se um pouco desconfortável ao dirigir atrás de um caminhão carregando uma grande carga, e qualquer pessoa que tenha visto os filmes de premonição certamente vai manter uma boa distância. Mas muito raramente as coisas dão errado. É só dar uma olhada nessa imagem horrível de um carro que experimentou esse pesadelo em primeira mão, quando uma enorme placa de ferro ondulado deslizou na traseira de um caminhão, perfurando o carro de frente para trás. Felizmente não havia ninguém no banco do passageiro e o motorista conseguiu escapar ileso, mas essa podia ter sido uma cena de carnificina bem desastrosa. Como se isso não fosse assustador o suficiente, imagine o horror de ver um machado voando pelo ar em sua direção na estrada. Foi isso que aconteceu a um passageiro em Massachusetts em 2014, quando a machadinha escapou de um caminhão de jardinagem à sua frente, indo com tudo em direção ao carro. Felizmente o machado passou apenas até a metade do para-brisa e ninguém ficou ferido. Mas a polícia alertou que se o motorista ultrapassasse o limite de velocidade, o resultado poderia ter sido bem diferente. Depois de experimentar algo assim e conseguir viver, tenho certeza que sua noção de sorte muda completamente. E aí, qual dessas pessoas extremamente sortudas foi a mais de todas? Você já teve alguma sorte parecida? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!